Pessoal, capítulo 6 do título 6, o capítulo 6 e o último que nós vamos tratar, fala do ultraje público ao pudor. E nós temos nele o ato obsceno, o artigo 233, o escrito ou objeto obsceno, o artigo 234. Esse 234 nós não vamos falar a respeito dele, uma simples leitura vocês conseguem entender, porque ele está em completo desuso aí, tá? Então vamos lá. 233 ainda aparece de vez em quando, então nós precisamos falar dele ainda aqui rapidamente. Portanto, esse é bem rapidinho, é tranquilo. 233 define então o crime de ato obsceno. Praticar ato obsceno em local público, ou aberto, ou exposto ao público. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano, ou então somente a multa. Portanto, é crime de menor potencial ofensivo. Aplica-se lá os procedimentos da Lei 9.099/95. A objetividade jurídica, o objeto jurídico tutelado aqui pelo 233 é o pudor público. Pessoal, nós já discutimos sobre o que vem a ser obsceno, lá na parte geral do Código Penal. É um elemento do tipo que depende aí de cada região, depende do pudor, de certas comunidades. O país é territorialmente bastante extenso. Nós temos então várias sociedades, várias comunidades dentro do mesmo país, várias regiões com comportamentos, condutas, pudores distintos. E para isso então necessita aí de uma interpretação para cada situação. O ato obsceno aí mencionado pelo legislador, ou que ele visou tutelar, em relação ao ultraje, ao pudor das pessoas, da sociedade, é o ato revestido de sexualidade, que fere o sentimento médio de pudor. Portanto, o beijo não é de forma alguma um ato revestido de sexualidade que acaba ferindo os sentimentos de pudor das pessoas, porque ele é comum. Então veja, é considerado, ou pode ser considerado, é óbvio, depende aí da interpretação de cada região, analisando aí, às vezes até costumes, a exposição de órgãos sexuais, em público. Isso pode sim ser considerado obsceno, ofender o pudor médio daquela sociedade. Manter relações sexuais em locais considerados públicos, ou fazer sexo oral em locais públicos, masturbar-se abertamente, O cara vai lá, baixa as calças dentro de um ônibus, de um metrô e começa a se masturbar. É óbvio que isso, sem dúvida alguma, acaba ofendendo o pudor médio aí das pessoas que ali se encontram. Portanto, pode sim, nessa hipótese, caracterizar o crime. Outra situação que a gente vê muito em períodos aí de festa é a chamada micção, voltada para a via pública, com exposição de pênis. O indivíduo está lá num bloco carnavalesco, está lá tomando cerveja e ele precisa se descarregar aí de alguma forma e ele vai lá num poste voltado para a multidão, em local público, e faz lá a sua necessidade, baixando lá a bermuda e etc. Isso pode, dependendo da hipótese, gerar sim a ofensa ao pudor médio das pessoas. Mas aí, conforme eu já mencionei, vai depender muito de cada caso. Se o ato for realizado na presença de pessoa menor de 14 anos, cuidado, Aí configura o crime lá do 218A do Código Penal, que nós já analisamos lá atrás. Então, cuidado com essa diferença, Ato obsceno, 233 do Código Penal com 218A do Código Penal, porque aí a situação pode ter uma outra conotação, pode ser um outro ilícito.
O legislador vai lá então e diz: praticar ato obsceno, mencionamos agora e demos alguns exemplos do que pode ser considerado obsceno, o que geralmente é considerado obsceno, o que predomina, né, na prática aí como obsceno, mas aí o legislador vai lá e diz: em local público, ou em local aberto ao público, ou em local exposto ao público. Então ele dá 3 hipóteses de locais: o público, o aberto ao público ou o exposto ao público. O local público não há dificuldade nenhuma em interpretar, né? Do jeito que faz isso numa via pública, numa rua, numa avenida, numa praça, num parque e assim sucessivamente, tá? Esses são os locais públicos, todo mundo tem conhecimento. O que seria um local aberto ao público? A doutrina é clara em relação a isso. Local aberto ao público é aquele onde qualquer pessoa pode entrar, ainda que sujeito a algumas condições, como por exemplo pagamento de ingresso, tá? Mas veja, para entrar, por exemplo, num ginásio de esportes, para assistir lá uma partida de futsal, né, cobra-se R$10. Mas eu determino quem vai entrar? Não, qualquer pessoa que pague os R$10. Portanto, é aberto ao público, condicionado ao pagamento de R$10. Mas qualquer pessoa nele pode ter acesso. Esse é o local aberto ao público. Nós podemos ter aí os teatros, são locais abertos ao público, cinemas são locais abertos ao público, estádio de futebol, local aberto ao público, tá? Ainda que pertença ao Palmeiras, ao Corinthians, ao São Paulo, ao Santos e etc. Mas é local considerado aberto ao público, não condiciona a entrada de ninguém. Ginásio de esporte, que eu acabei de mencionar agora, e outros semelhantes, similares a esses que eu acabei de mencionar. Esses são os locais abertos ao público. Então, local público, local aberto ao público, e o último que o legislador menciona é o local exposto ao público. Olha a diferença. O local exposto ao público é o local privado, mas que pode ser visto por número indeterminado de pessoas que passam pelas proximidades. Então veja, imagine vocês a seguinte situação: eu tenho uma loja. É um local privado? Lógico que é local privado, a loja é minha. Tá? Aí à noite, num sábado à noite, eu estou lá fazendo a limpeza da minha loja fechada, é privada, é um local privado, é minha. Aproveito que está fora do expediente, fora do horário comercial, num sábado, num domingo, e eu estou lá fazendo a limpeza, estou lá modificando a vitrine da minha loja e etc. E ela tem a vitrine vidrão ali, onde fica os manequins com as roupas expostas. E aí eu, aproveitando aquilo ali, eu fico nu lá dentro e me coloco no local do manequim, nu, na vitrine, voltado para a via pública. Eu estou num local privado, porém exposto ao público. Isso também gera o obsceno. Aí eu viro e falo: mas eu estou dentro do meu estabelecimento, mas se mostrando a outras pessoas, é visível a outras pessoas. Esse é o local exposto ao público. É aquele local privado, mas que pode ser visto por número indeterminado de pessoas que passem por ali. Então pode ser, além da vitrine do seu estabelecimento comercial, pode ser também uma janela da tua casa aberta e voltada para a via pública, tá? Pode ser o terraço, a sacada de um apartamento voltada para o acesso a outras pessoas, pode ser uma varanda, tá? Pode ser dentro de um veículo, o veículo é teu, particular, privado. Você pode parar o veículo num local, na rua, próximo a uma praça e etc. E dentro desse veículo você realizar esses atos, ok? Quantas pessoas precisam verificar isso? Para número determinado de pessoas. Se visto por vizinhos, já é o suficiente para caracterizar o crime, tá? Portanto, quantos vizinhos eu tenho? Sei lá, tenho vários, tá? Quantos alcançaram a minha visão? Também não sei. Portanto, basta que os vizinhos tenham acesso para ocorrer o crime.
Essas são as hipóteses, então: local público, aberto ao público e exposto ao público. O público é o público propriamente dito, ruas, praças, tal. O aberto ao público é aquele que, ainda que condicionado a algum pagamento ou a entregar lá 1 quilo de arroz, 1 litro de leite, etc., mas qualquer pessoa pode nele adentrar. E o exposto ao público é o privado, mas que tem acesso a várias pessoas. Ok? O elemento subjetivo do 233 do Código Penal, o ato obsceno, vocês verificam lá pela definição do crime que o tipo ele não exige que o agente tenha finalidade erótica. Tá? Em momento algum o legislador menciona qualquer finalidade erótica. Logo, ele pode ter sido praticado por vingança, né? Ou por uma brincadeira, né? Um grupo de pessoas, adolescentes, né? Ou lá com seus 18, 20 anos de idade, né? Passa de carro em frente a um estabelecimento comercial, uma boate, um bar e etc. E ao passar em frente ao carro, um deles ou vários deles retira a roupa e passa pela janela do carro, mostrando lá o seu órgão sexual. Tá? É uma brincadeira, tá? Não importa, mas ainda assim há o crime. O legislador não mencionou, não condicionou a qualquer outra situação. Pode ser uma aposta, que é bastante comum, né? 2 ou 3 pessoas, eu duvido que você consiga tirar a roupa aqui e correr essa avenida, 1 quarteirão nu na frente, no meio de todo mundo. Você quer apostar quanto? Vamos apostar R$500. Ele retira a roupa e sai correndo nu pela avenida ou pela rua, ou pela praça. Tá? Há o crime de ato obsceno da mesma forma. Então o elemento subjetivo aí não exige nenhuma finalidade erótica. Tá? Pode acontecer por uma aposta, por uma vingança, por uma brincadeira, qualquer outra situação. E a consumação, ela se dá com a prática do ato. Portanto, basta o indivíduo, nessas hipóteses que nós estamos mencionando, colocar à mostra lá o seu órgão sexual de forma a ofender o pudor médio daquela comunidade, daquela sociedade. O crime não é material, o crime é formal, e vocês sabem também o que é um crime formal, nós já discutimos isso. É aquele em que o legislador descreve a conduta, menciona o resultado, mas não exige efetivamente a ocorrência desse resultado. É óbvio que a tentativa que predomina é que ela não é admitida, né? O indivíduo realiza o ato e o crime está consumado, ou ele não realiza, ele mostra lá o seu órgão sexual e há a ofensa ao pudor, ou ele não mostra e não tem o crime. Simplesinho, tranquilo, 233. Pessoal, terminamos o título 6º do Código Penal. Esse título inteirinho, nós estamos tratando dele neste ano, porque era a matéria do ano passado, mas era um título que foi alterado recentemente e eu achei relevante nós analisarmos até com uma certa vagareza, né, de forma bem lenta, todos os tipos penais inseridos dentro deste título, porque ele é relevante, ele é importante. Tá? A partir dos nossos próximos encontros, a gente então começa lá no 235 do Código Penal, um novo título dos crimes contra a família, bem menos importante do que esse que nós acabamos de analisar. Na nossa matéria esse ano, nós temos poucos artigos relevantes, porque esse que nós acabamos de analisar agora era a matéria do ano passado, tá? E esse é relevante, esse é importante. Nós vamos passar por alguns títulos de agora em diante de muito pouca relevância e, portanto, ao contrário do que nós fizemos neste título que nós acabamos de estudar agora, nos próximos nós vamos analisar só alguns artigos considerados ainda de uma certa importância. Vocês vão verificar que, às vezes, dentro de um capítulo nós vamos estudar um único artigo, tá? E nós vamos deixar os demais, porque eles não têm relevância alguma, e eu vou explicar no nosso próximo encontro o porquê disso, tá bom? Um abraço a todos.